Para consórcio, não faz diferença se as sementes são revestidas ou simplesmente não revestidas. O importante é que tenham pureza para não trazer contaminantes para a lavoura e que tenham germinação. E germinação de preferência com vigor para serem plantadas numa plantadeira de plantio de soja e milho, normalmente como se faz nas lavouras dos agricultores. Depois de definida a taxa de semeadura, é importante estar atento ao método de implantação do consórcio, para que as sementes sejam incorporadas ao solo pela passagem da plantadeira e assim germinem com satisfação para formar o consórcio. As sementes deixadas na superfície só germinam com a chuva que vem depois e ela pode ser tarde. E com isso, em condições de safrinha, em condições de outono e inverno, a braquiária não se estabelece adequadamente para ser pasto após a colheita do milho. Em anos com chuvas normais, após a semeadura do milho safrinha e da braquiária, a formação até é interessante, porque a emergência da braquiária é defasada em relação à emergência do milho e a braquiária não compete, permitindo que o agricultor colha grãos de milho e depois tenha o pasto formado. No entanto, anos como este, de 2021, em que houve seca, as sementes de braquiária deixadas na superfície não germinaram e o pasto ficou de péssima qualidade. No consórcio com milho, os danos da geada causados à braquiária são menores do que na pastagem solteira. A geada mata a parte superior, o milho protege a braquiária, que depois vai devolver proteção ao solo, enquanto que na pastagem perene, os danos da geada são muito mais severos, deixando apenas bucha para o animal servir-se. 4 pontos importantes quando se fala em braquiária no meio do milho. Primeiro deles, a presença da braquiária pode ser um refúgio alternativo e aliada à tecnologia BT na preservação dessa tecnologia. Segundo, cigarrinha das pastagens não acontece com grandes severidades em ambiente de safrinha. As suas revoadas são no verão. Os nematóides nem se fala. As raízes da braquiária criam condições para a sobrevivência dos inimigos naturais dos nematóides, principalmente pratilencos. E a cigarrinha do milho, a última dos quatro problemas, a cigarrinha do milho é do milho. E quando eu tenho a braquiária aqui no meio do milho, ela não vai se reproduzir na braquiária. Colhido o milho, os animais vêm, retiram essas espigas que caíram no chão, se alimentam da braquiária e o milho, que seria planta voluntária na soja em sucessão, não existe. Então, são pontos que assustam, mas são pontos importantes. São 4 pontos que nós podemos tirar em nosso favor para ter o consórcio com produção de grãos de milho, massa de braquiária para alimentação dos animais também e retirada de plantas tiguera de milho na próxima lavoura de soja. Importante que quando nós plantamos o milho com braquiária para a produção de pasto, nós precisamos de um grande volume de pasto depois da colheita do milho. E nesta situação aqui, em que nós utilizamos uma semeadora especial para a braquiária, na mesma acoplada à plantadeira de milho, a distribuição não foi uniforme, a máquina não funcionou direito. E nesse lado esquerdo aqui, nós temos uma situação em que não caiu semente de braquiária, então nós temos uma espiga normal de milho, pelo ano de seca, produziu relativamente bem. Agora, onde nós temos a braquiária, que era para cair metade em cada lado, caiu toda nesse lado. Então, aqui onde eu tenho a braquiária, eu tenho muita braquiária, eu tenho redução na produtividade de milho, e onde eu colhi milho, eu não tenho braquiária. Então, este é um tipo de implantação que não serve para integração. Via de regra, quem tem integração vale a pena uma semeadura única para plantio da braquiária e utilização de um herbicida para supressão dela e colheita do milho. Após a colheita deste milho, a braquiária está em grande população, produz mais massa e pode ser pastejada pelos animais. A produção de silagem é uma forma de retirar o milho mais cedo da área, alimentar os animais e com isso maior entrada de luz na braquiária para que ela cresça mais e produza mais massa durante o período seco do ano.